E do lado do Flamengo, é o que eu falei, para mim é muito claro que o brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Não estou falando pelo resultado, falei isso a semana inteira. E eu concordo com as críticas ao Tite pela escolha, mas eu acho que a diretoria está junto nessa. A diretoria tinha que deixar claro para o seu treinador, a nossa prioridade é essa. E até publicamente, acho que os times deviam assumir publicamente, já que o calendário é caótico. Bem claro para todo mundo. Nossa prioridade é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ou, que sejam as Copas, eu não concordo, mas deixar claro, olha, eu, diretor de futebol, estou falando aqui, a prioridade do nosso time é Copa, é Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro está em terceiro. Ok, eu não concordo, mas você assume, você mete isso claramente para a sua torcida, para todo mundo. Aí o Flamengo foi com o time reserva, o São Paulo teve essa oportunidade, aproveitou. E sobre os reservas do Flamengo, realmente, uma coisa que eu também falo muito aqui, eu acho que se paga muito no futebol brasileiro para jogadores que não são tão bons assim. E os que são mais ricos pagam ainda mais, não é só o Flamengo. Quase todos os times têm uma folha salarial muito maior do que a qualidade do elenco mostra. Hoje o Flamengo, que tem um elenco muito bom, e eu considero o melhor elenco do Brasil, sim, eu acho que na defesa o nível é muito parecido mesmo. Mas do meio para frente, o time teórico titular é Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. A única opção confiável é o Luiz Araújo. É a única, que você sabe o que ele vai entregar. Gabigol, teoricamente, mas faz tempo que não é. Mas não joga nada mais o Gabigol. Bruno Henrique, acho que é mais uma questão física. Se ele conseguir ele recuperar, ele pode até ajudar. Ele foi importante. Foi. Acho que o Bruno Henrique é um cara que pode ajudar, sim. Mas usou o Alan muito mal, nossa senhora, muito mal. Até o Tite tirou, meteu o Ayrton Lucas, trouxe o Gerson pro meio, meteu o Ayrton Lucas de ponta, que também não funcionou, ele já desistiu disso também rapidamente. Mas o único cara do meio para frente que realmente está se mostrando uma opção confiável dos teóricos reservas é o Luiz Araújo. Os outros ficam bem abaixo do que deveriam estar. O erro que eu achei do Tite hoje, por exemplo, é não voltar para o segundo tempo com as alterações que ele fez depois. Sim. Logo depois, ele já tinha chamado os caras antes de tomar o gol, entraram depois do gol, mas para mim, ele tinha que, como voltou com o Gerson, ele deveria ter voltado com a Arrascaeta também. Pelo menos essas duas mudanças ele deveria ter feito no intervalo. Arrascaeta e Gerson, na equipe do Flamengo, para o segundo tempo. E eu não sei, se não fosse contra o Palmeiras, por causa dessa rivalidade que se criou entre Flamengo e Palmeiras, eu não sei se o Flamengo priorizaria tanto esse confronto da Copa do Brasil. Acho que é muito porque é contra o Palmeiras. E o Flamengo não quer correr risco de ser eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Se fosse contra, sei lá, o Internacional, contra uma outra equipe, talvez ele não priorizasse tanto como está priorizando a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro, que eu concordo com vocês, acho o Campeonato Brasileiro mais importante, mas o Flamengo tem um jogo a menos, tinha 3 pontos, assim, com possibilidade de trabalhar esses 3 pontos, e jogou com a sorte. Errou, mas acho que foi de caso pensado, né? Principalmente, repito, por causa da rivalidade que existe contra o Palmeiras. E o Gabigol, hein, Flávio? Gabigol, de novo, ele reclama. Diz que precisa de minutagem para jogar. Diz que ele precisa provar, mas ele precisa de minutos. Eu sei disso porque o Rica Perrone deu uma entrevista pra gente, ele tem uma relação com o Gabigol, e ele disse, eu já cheguei a conversar com o Gabigol, ele fala que ele precisa de minutos para jogar. Gente, de novo, ele começou como titular hoje, depois de 6 meses, teve tempo de sobra e não fez nada. Vontade ele mostrou, para ser justo, mas não fez nada. Quando teve uma chance com o gol aberto, ele ia zunir a bola, se a bola não desvia no defensor, que eu vi pela câmera de trás, e o Bruno Henrique passava sozinho pela esquerda. É mais uma atuação horrível do Gabigol, e agora como titular, Flávio. Então, depois de 6 meses, né? Primeira vez que ele começa no Brasileiro. Isso. O problema é que quando você tira todos os titulares, fica muito difícil. Se você tira 1, 2, 3 peças, 4, você tem uma ideia de jogo, uma estratégia de jogo. Esse time do Flamengo é um time que não está acostumado a jogar, basicamente é isso, ninguém joga com ninguém. Então, né, é mais difícil pro cara. Eu achei o Gabigol, como você falou, ele foi para lá, marcou, estava lá atrás, tentou. Quando o time do Flamengo estava sendo atacado, ele ficou mais aqui no meio campo para tentar ajudar na retomada de bola. Mas realmente não foi só aí, ninguém jogou nada mesmo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com tirar todo mundo do time. Quando você perde a estrutura, a base estrutural,
aí fica muito difícil. Aí fica muito complicado de você cobrar um jogador individualmente. E tem a questão também física, né? Você vê que o Gerson, quando entrou, era outra rotação. Ele corria muito mais. Era um jogador mais ativo. Ele corria, era outra velocidade. O cara que não está jogando, como o Matheus Gonçalves, o Carlinhos já é meio lentão, até que ele ajuda bastante ali na marcação, mas é mais isso do que qualquer coisa. Produção ofensiva não tem. O Gabigol me parece muito fora de forma ainda. Continua ainda. E tem gente que se assustou. Nossa, o Gabigol tá assim, tá muito fora de... E o Bruno Henrique, que é jogador de velocidade, também muito fora de forma. Então você vê que o Alan também está com falta de jogo. Então você pega, junta todo mundo, junta Alan, junta Gabigol, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, Carlinhos, são 5 jogadores fora de ritmo, sem ritmo de jogo mesmo, de jogo jogado, faz muita diferença. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né, com 30 mil pessoas, deixa o seu like. Agora... Placar agregado, 50. O Gabigol, 50 mil pessoas. O Gabigol não jogou nada. Só que o Flamengo inteiro não jogou nada, Bruno Prado. Sim. O Flamengo inteiro, eu até discordei do Zé, né? Quando ele disse, o Wesley, mas o resto defensivamente, eu achei toda a defesa uma bosta hoje. Mas tinha tomado os 4, se fosse assim, do jeito que você tá falando. Mas era pra tomar. Olha a quantidade de chance que o São Paulo criou no primeiro tempo. Mas não tomou. Mas tá bom, mas chance de gol. Eu encaro uma defesa como chances de gol do adversário. No primeiro tempo, o Lucas teve 2. O Ferreirinha teve 1. Teve a cabeçada do Ferreirinha depois no segundo tempo sozinho. O Flamengo foi uma várzea hoje. O Flamengo era uma peneira. Não tinha... O São Paulo dominava o jogo. O Flamengo... Eu já chamei o break. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube. Agora, essa situação do Flamengo, Bruno Prado, o Flamengo de hoje... Porque o São Paulo, para mim, fez uma partida impecável. Para mim, eu acho que foi uma das melhores atuações do São Paulo no ano. Foi boa. Foi boa a atuação do São Paulo. Faltou criar um pouco... Tem a chance mais clara, mas foi muito bem. Foi muito bem. Não, e até no segundo. O segundo ele fez o gol e não foi ameaçado. Não foi ameaçado. Só que o Flamengo pecou, né? É um time muito forte para não jogar nada do jeito que foi. Mas uma coisa do Flamengo que eu quero ver, a curto prazo, a gente vai ver agora. Os 2 próximos jogos do Flamengo no Brasileiro são Palmeiras e Botafogo. Né? São os 2 times que brigam pelo título com ele. O Botafogo agora é o líder. Aí eu quero ver qual que vai ser a decisão. Não dá para jogar com esse time. Se jogar com esse time contra o Palmeiras e contra o Botafogo, você tem uma chance muito grande de praticamente perder o campeonato ali. Aí eu quero ver qual que vai ser a decisão da comissão técnica, da diretoria. Tem que ter um time mais forte para esses confrontos. O Botafogo hoje jogou com o seu time, dá para dizer que era um time titular, um ou outro só fora, mas era uma base Tiquinho titular. Fora. O Tiquinho fora. Era um time bem forte. Era um time com o Luiz Henrique, jogou o Igor Jesus que vem jogando. Que jogou esse Luiz Henrique, a defesa do Botafogo era a defesa titular. Então o Botafogo hoje levou o seu principal time ali. Não dá para dizer que era time reserva do Botafogo não, e goleou o Atlético Goianiense. Até foi um jogo duro, mais difícil do que o placar indica, mas conseguiu o resultado. Hoje o Tite tem que ser criticado. Eu elogiei muito o Tite contra o Palmeiras na quarta-feira. Que atuação do Flamengo. Mas parece que ele não consegue ganhar uma sequência de elogio. Porque logo depois de uma atuação como aquela, logo depois de um jogo como aquele, o Tite bota todos os reservas em campo, Zé Manuel. Todos. E bota um time reserva ruim. Porque o time não jogou nada. Se fosse um time reserva que fizesse frente com o São Paulo, que estivesse jogando bem, um time reserva bem montado. Gente, um time que não jogou nada. Um time horroroso no ataque, um time horroroso na defesa. Um time que não sabia defender, um time que não sabia atacar. Um time que não soube segurar a bola, foi massacrado o tempo inteiro. Tem que criticar. Tanto a decisão de poupar o time inteiro hoje, sendo que era o líder do Campeonato Brasileiro e não é mais, e aí aumenta ainda mais a pressão para a Copa do Brasil, porque aí vira aquilo, não poupou todo mundo, agora é obrigação jogar bem na Copa do Brasil, agora é obrigação se classificar na Copa do Brasil. Ele aumenta a responsabilidade para cima dele. E para mim, foi um baita erro do Tite e também a zona que foi o Flamengo hoje em campo. O Flamengo não criou nada e não defendeu nada. Bom, Luiz Araújo e Pedro estavam suspensos, então vamos tirar da conta do Tite. Cavaram, e aí a estratégia. O Luiz Araújo não. O Pedro foi cavado literalmente. A gente falou isso aqui no programa. Pra sair de campo. Lógico. Foi estratégia. Pedro leva o terceiro cartão para zerar.
Ou então o Pedro foi poupado também. Foi uma estratégia ali. O Davi Luiz tomou o terceiro e o Bruno Henrique no banco tomou o terceiro. Também pode ter sido já... essa defesa, eu acho que qualquer torcedor antes do jogo que viu a escalação, falou, o Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, sem problema. Vamos começar com o Léo Ortiz, pelo que ele fez no período da Copa América, sem problema também. Né? E assim, claro que você espera que funcione, mas aí a decisão do Tite não foi errada, porque essa defesa é tão titular quanto a principal. Dá para jogar sem problema algum. Acho que o problema é daí para frente, que aí eu não gosto de tantas mudanças assim. Se o Flamengo tem essa defesa do Flamengo, são jogadores muito próximos. Ali, o miolo de zaga, tem 4 jogadores que podem ser titular. Os 2 laterais esquerdos são muito bons, tanto o Vinha quanto o Ayrton Lucas. Às vezes um está melhor do que o outro. Ok. Lateral direita, hoje foi um baita de um problema o Wesley. Mas pela pouca bola também do Varela, né, e parece que ele está muito à frente agora do Wesley, mas ok, não é uma tragédia essa mudança, isso antes da bola rolar. Foi depois que a bola rolou. Mas dali para frente que eu contesto um pouco. Eu não gosto dessa mudança dos 11, para começo de conversa. Mas no Flamengo eu abro exceção para o sistema defensivo. Agora, dali para frente, eu também não faria tanta mudança assim. Eu me lembro da época do Jorge Jesus. É necessário por quê? Porque ele mudava 3, 4. Né, de um jogo para o outro e com várias partidas assim. O Tite deve ter analisado o futuro, o Bruno citou agora há pouco, né? Entre os jogos do Bolívar, tem Palmeiras de novo, pelo Brasileiro, e tem também o Botafogo. E aí, como é que ele vai fazer? Esses são jogos do Palmeiras antes do jogo de ida com o Bolívar. O do Botafogo antes do jogo lá em La Paz, que é pior ainda. Se pegando na Libertadores também no meio disso também. Aí. Ou todo mundo poupa, né? Ou ele torce para os adversários pouparem também, ou como é que vai fazer? Com esse time aí, não vai... acho que contra Palmeiras e Botafogo tem que ter um time mais forte. É verdade, né? A gente tem que ver o que o Palmeiras e o Botafogo vão fazer também, né? Que eles vão estar se enfrentando na Libertadores. O Flamengo o Palmeiras e o Botafogo tem essa desvantagem do confronto direto e o Flamengo tem a desvantagem de fazer de uma viagem para Bolívia com altitude. A gente lembra durante a Copa América, mas o Flamengo reserva não foi bem na Copa América, mas não reserva porque lá na frente tinha Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique bem em forma e o Gerson. Olha a diferença. Em alguns momentos que também teve contusão, né? Olha a diferença, o problema era no meio-campo. E aí o Tite solucionou com o Léo Ortiz, principalmente ali. Léo Ortiz, o Alan, às vezes o Gerson voltando, né, para fazer essa posição, porque o Alan se machucou também. O Lohan, bem, né, foi crescendo de produção e de repente caiu. Né, e na frente tinha o Pedro, tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique, que não estava tão mal quanto hoje, por exemplo. Tem essa situação, né, que o Tite está sendo muito criticado, tá? Nas redes sociais. Ele vem sendo muito criticado aí nas redes sociais pela decisão que ele tomou. Vale a crítica, Flávio, ao Tite? Eu acho que foi uma decisão com o reforço da diretoria, mas eu não gosto. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser priorizado. E dava para jogar com um time mais forte. Você podia tirar algum jogador que estivesse no limite e tal, ok. Já tinha 2 jogadores suspensos, mas botar todo o time em reserva no Campeonato Brasileiro, o mais importante é o Campeonato Brasileiro. Eu não gosto da ideia, não. Eu acho que as críticas são justas, mas acho que houve um acordo com a diretoria. Acho que, talvez por ser o Palmeiras, como já foi citado aqui, não pode perder do Palmeiras e tal, mas isso é uma grande bobagem. O Campeonato Brasileiro, ele está sendo decidido rodada a rodada. Eu acho que o Botafogo não vai negar fogo como ele fez da outra vez, não. Acho que dessa vez não vai ter esse negócio de queda. Não pode deixar o Botafogo escapar. O time do Botafogo é muito forte, né? Então não pode deixar o Botafogo escapar. Agora vai chegar um menino lá do... a Argentina já caiu fora, vai reforçar ainda mais. O Luiz Henrique tá jogando pra caramba. Então, não sei se valeu a pena perder essa história. Matheus Martins estreou hoje. Estava no banco entrou hoje. Um pouquinho.